E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que curte o meu canal, todo mundo que está interessado na catequese, todo mundo que está interessado em contos de fada, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre contos de fada e catequese. Na verdade, semana passada, sábado, eu fiz uma live mostrando um pouco como trabalhar a questão das idades da fé e tudo. E aí, bom, alguém sempre vai me perguntar, mas padre, faz alguma coisa menos teórica, mais concreta. Então, por conta disso, essa live para poder ajudar os catequistas, os pais e os avós a trabalhar um pouco a questão da imaginação, da, da contação de histórias. Eu já fiz uma live aqui com o Possato, que é um doutorando em literatura, e ele falava de contação de histórias e tudo. É a partir da contação de histórias que a Bíblia surgiu. Né? É a partir daí a Bíblia começa não sendo escrita, mas sendo passada as experiências de fé de pai para filho no fogo, né? Antes de dormir, comendo, é essa experiência, vamos dizer, que depois vai sendo transmitida para o pessoal, né? E depois se começa a escrever a Bíblia, tá? Então deixa eu dar um oi para o pessoal que já chegou, né? O Vinícius Melo, que está aí, boa noite, Vinícius, tudo bem? Obrigado. Fernando Antônio de Rezende, o diácono, boa noite. A Neiva Lúcia Rezende Vieira, também boa noite. E o Hugo Vasconcelos, boa noite. E todo mundo que seja bem-vindo, o pessoal que está chegando agora na live, né? Bom, eu quero aproveitar para colocar algumas teses, algumas teorias minhas. Eu espero que eu tenha um pouco de razão, né? Mas por tudo que eu estou vendo atualmente, por exemplo, o pessoal da geração alfa, de 10 anos para baixo, 11 anos para baixo, já não está aguentando mais tela. Porque agora a gente faz tudo em tela, né? Depois do coronavírus, a gente está fazendo tudo em matéria de tela. A gente reza na tela do computador, né? Porque nem todas as paróquias têm missa presencial, depende da situação, do coronavírus, depende da situação política e tudo, né? E a gente reza, a gente faz reunião, a gente trabalha em casa agora e as reuniões de trabalho são na tela do computador. Antes a gente podia ir numa sala, tomar um cafezinho, no banheiro, fazer uma fofoca. Agora não dá para fazer mais nada, porque é tudo virtual, né? Os adultos estão trabalhando, estão rezando, as crianças algumas têm a chance de ter uma parte da educação na escola, pela videoconferência, outra parte presencial, mas as crianças, especialmente aqui na Europa, elas não estão aguentando mais tela de computador. Elas preferem, por exemplo, sair do joguinho, sair do celular e trepar numa árvore, correr e pegar uma bicicleta e sair correndo, sair pela cidade e tudo. E eu também queria aproveitar então toda essa situação que nós estamos tendo com o coronavírus, quem sabe para ajudar um pouco a gente se reaproximar. Porque agora, se antes as pessoas corriam demais por conta do trânsito, de ir e vir e tal, chegava cansado e tudo, agora todo mundo fica dentro de casa. Ou pelo menos deveria ficar dentro de casa. Mas o problema é que fica dentro de casa fazendo o quê? Assistindo televisão, assistindo joguinho do computador, participando de reunião virtual. Quer dizer, o pessoal já está saturado de tela. Então, o que a gente poderia fazer para aproximar, por exemplo, dos filhos e dos netos? Tá? Essa é a pergunta.
o que fazer para se aproximar de maneira criativamente com os filhos e os netos, tá? Bom, aqui eu imagino que uma coisa boa é a gente sair da tela. A gente está acostumado, por exemplo, a pôr desenho animado para as crianças e tudo tal, mas a gente precisa se aproximar mais das pessoas, precisa mais de calor humano. Isso também faz bem para nós que somos adultos, né? Então, como que a gente pode fazer? A história é um pouco a construção, vamos dizer assim, do imaginário coletivo e infantil a partir dos contos de fada. Mas aqui eu estou entrando, por exemplo, com contos de fadas num conceito muito geral, viu, de contos de fada, ok? Quando a gente fala de contos de fada, eu tô colocando tudo como contos de fada. Os clássicos da Disney, né? Os irmãos Grimm, estou colocando tudo como conto de fada. Estou aproveitando para mandar para você um link, se você quiser abrir, tá? E aqui o link abrindo, ele vai mostrar, por exemplo, o papel do conto de fada na construção do imaginário coletivo das crianças. Isso faz um bem danado, porque nós estamos numa situação muito, muito, muito virtual, né? Então, o que está acontecendo também? Está acontecendo que as pessoas veem e perdem no visual, a pessoa perde muito a imaginação. É a história, por exemplo, do pessoal dizer, olha, eu li o livro do Harry Potter, não gostei do filme. Adorei o livro, mas não gostei do filme. Claro, primeiro que são mídias diferentes, né? O livro é uma coisa, o cinema é outro tipo de arte. Ok, mas por que o pessoal se decepciona? O pessoal que lê o livro primeiro se decepciona com o filme. Não acontece o contrário, né? Por quê? Porque quando você lê um livro, você está usando a sua imaginação. Então você cria o ambiente. O autor descreve uma sala, por exemplo, a sala comunal da Grifinória, né? E você cria isso na sua cabeça, né? Agora, quando você vai ver isso no filme, pode ser que não seja a mesma criação sua, né? E a maioria das vezes não é. Então, mas o conto, ele ajuda muito. Ele ajuda a desenvolver a mente da criança. Então, lembra que eu falava que a fé nessa idade é uma fé narrativa, né? Mesmo que ela, um pouco depois dessa idade, quando a criança já entra na escola e tudo tal, ela é ainda uma fé concreta, né? Então, para isso, para você desenvolver a, a psicologia da criança nessa idade, a narração faz toda a diferença. Mas também tem outra coisa, né? Se você olhar, por exemplo, pelo lado psicológico, quando você vai contar uma história, você não está só contando a história, você também se aproxima da pessoa. Então, a minha tese é que você deveria se aproximar dos seus filhos ou dos seus netos contando história na hora de dormir ou mesmo fora da hora de dormir. Não precisa ser só na hora de dormir. Mas você sentar para ler uma história, para contar uma história para uma criança, é muito melhor do que você ligar a tela da televisão ou do YouTube e colocar o filme. Por exemplo, uma coisa é você contar sobre Pinóquio. Outra coisa é você pôr qualquer dos filmes de Pinóquio. Você tem várias versões. Você tem aquela versão antiga da Disney, do Walt Disney, do desenho animado, acho que de 1940, né?
você tem 2 ou 3 versões de filme do Pinóquio. Ok, qual você vai colocar? Não interessa. Quando você coloca essa tela para rodar, quando você coloca o filme para ela ver, ela não imagina nada, ela está vendo. Então, o que nos aproxima é você sentar com uma criança que não sabe ler, né? E contar a história do Pinóquio. Pode ser até que você mostre uma imagem ou outra e tudo tal. Mas contar a história faz a criança se sentir especial. Então, isso ajuda muito. Se você é pai e tem criança pequena, né? Se você é mãe ou você é avô e avó, aproveite para se aproximar do seu filho. Porque agora está todo mundo dentro de casa. Mas é preciso ter um tempo de qualidade. Porque não adianta só você estar dentro de casa. É preciso que a criança se sinta especial. Quando você chega para contar uma história para a criança, você dedicou o seu tempo a ela. Você está dedicando o seu tempo a ela. Tem o toque, tem o cheiro, tem o jeito de você contar, tem o olhar que você faz com a criança. Então, isso tudo vai ajudando muito, né? Ajuda muito pais e filhos a se aproximar. E olha, como você vai dizer, padre, mas o senhor não tem filho. Não tem. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu conheço uma professora de literatura, né? Chama-se Maria Esther Cash, né? E a Maria Esther, ela gostava da Ilíada e da Odisseia. Você acredita que ela lia e contava a história da Ilíada e da Odisseia para os seus filhos? Para dormir, quando tinha tempo e tal. Ela colocava Bach para rodar, para tocar, para ela se acalmar. E ela sentava com a filha mais velha, a Natália, e contava a história. E às vezes a filha dizia, não gostei dessa, eu gosto da outra. E a partir daí você desenvolve também um senso crítico. Então, contar a história faz toda a diferença. Primeiro, ela ajuda na construção do imaginário infantil. Tá? Segundo, a história de conto de fada não é só uma história, né? Ela é uma fábula, ok? Mas ela é um conto que a gente chama de fada, mas ela ajuda a criança, né, a trabalhar os sentimentos dela, porque a criança ela tem sentimentos internos, mas ela não sabe como que ela trabalha esse sentimento. Então, por exemplo, quando você conta uma história que tem bruxa e tem fada, na verdade, tanto a bruxa como a fada são representações da mãe, né? A mãe, em algum momento, é bruxa, em algum momento é fada, né? Mas ela não sabe como trabalhar isso. Então, quando você conta essas histórias, a imaginação da criança vai trabalhando, né? Quando ela sente medo, por exemplo, né? Quando ela sente medo, ela está próxima da mãe, do avô, do pai, sei lá, de quem que ela gosta. Então, ela tem direito de sentir medo, ela tem direito de chorar, porque isso ajuda ela a trabalhar os seus sentimentos e vai ajudar ela a entender os próprios sentimentos quando ela for adulta, né? Então, o conto de fada, ele ajuda também, por exemplo, a você falar de realidades. Por exemplo, conta lá a história dos 3 porquinhos e o lobo mau, né? O que você está falando nessa história? Deixa a criança, ela vai. Você não precisa dar a moral da história. A criança vai pensando por ela mesma, porque ela não é impossibilitada, né? Mas você pega, por exemplo, a história dos 3 porquinhos do lobo mau, ela vai entender que ela não pode simplesmente ser preguiçosa como os 2 primeiros porquinhos. Ela tem que adiar o desejo dela, ela tem que adiar a satisfação dela para construir uma casa que tenha solidez.
Então, ela vai aprendendo essas morais da história, essas virtudes, vamos dizer assim, a partir da narração. Né? Você pega, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é uma boa história. Né? O que fala? O Chapeuzinho Vermelho conta, por exemplo, para uma criança a necessidade de não confiar em qualquer adulto que ela não conheça, de não falar com qualquer pessoa que ela não sabe se tem boa intenção. Porque tem gente que é pedófilo, porque tem gente que pode abusar sexualmente dela, pode comê-la, pode se alimentar dela. Né? Então, na verdade, né, o Chapeuzinho Vermelho vai ajudar a criança, por exemplo, a ter uma boa desconfiança. Não vai confiar em todo adulto. Ela confia em alguns adultos. E a gente precisa mostrar esse tipo de coisa. Tá? E é importante que ela aprenda a sentir o medo, a sentir desconfiança e que ela possa conversar. Né? Tem um livro muito bom, se você quiser, por exemplo, que eu vou pôr aqui para você, que esse vale a pena, se você quiser uma hora ler, vale a pena, tá? É o livro A Psicanálise dos Contos de Fada. Né? Silvana, tudo bem? Ravena, tudo bem? Vocês estão entrando agora. Mina, tudo bem? O diácono Antônio Lopes, boa noite. Tá? A Psicanálise dos Contos de Fada é um livro bem interessante na área de psicologia e tudo tal. E ele é do Bruno Bettelheim. Não é um livro brasileiro, né? Mas fez um grande trabalho e foi traduzido para o Brasil e vale a pena ler. Então, se você quiser uma bibliografia para ler a partir da análise psicológica dos contos de fada, esse livro vale a pena. Tá? Se você curte uma leitura com conteúdo, esse vale toda a pena. Ok? Além disso, né, é bom que você conheça as fábulas. Né? E não simplesmente para você passar num ecrã, como eu disse, mas para você contar a sua versão da história. Então, por exemplo, as fábulas de Esopo. Vou colocar aqui um link para você. Tá? Esse link é da Wikipédia, mas vai te ajudar, por exemplo, a você conhecer. Tá? Deusdete, você conhece a Psicanálise do Conto de Fadas? Vale a pena, não vale? Esse livro vale a pena. Eu não tenho aqui, porque a minha biblioteca reduziu muito, mas acho que é um livro que, se o cara tiver dinheiro para gastar, vale a pena gastar com ele. Né? Então, vamos ver. O que a gente pode falar, por exemplo, de contos de fada? Eu estou numa grande categoria de contos de fada. Acho que se a gente entrar nessa categoria de forma geral, a gente inclui, por exemplo, as fábulas de Esopo, né? Que são fábulas clássicas, são o cordeiro e o lobo, tem a raposa e a uva, tem várias dessas fábulas. Você tem Machado de Assis também, mas eu não vou entrar em Machado de Assis aqui. Né? A fábula da agulha e da linha e tal. Eu não vou entrar aqui. Você tem coisas mais brasileiras, por exemplo. Uma que você poderia gostar de ler, eu não sei se você se interessa, mas uma interessante da minha época de criança é O Menino do Dedo Verde. Você pode encontrar, por exemplo, pela Amazon, né? Que é um livro bem interessante que vale a pena você, por exemplo, contar para suas crianças. Você você pode, por exemplo, se você gostar de coisas mais, não só de coisas mais clássicas ou brasileiras, você pode contar, por exemplo, lendas indígenas.
Tem lendas indígenas muito interessantes. Eu estou colocando os links aqui na live para você conhecer, tá? Então, tem lendas indígenas muito interessantes. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, por exemplo, com um texto, não sei se vocês vão conseguir ver, é um texto que eu imprimi, é Pinóquio. Pinóquio é uma interpretação do Cardeal Biffi, né, um italiano, e o texto está em italiano, então não vou nem recomendar para vocês, a não ser que alguém queira. O Cardeal Biffi, ele, por exemplo, interpreta o Pinóquio como sendo a história de um indivíduo que quer ser gente, de uma madeira, de um boneco que quer ganhar alma. Quer dizer, uma pessoa que sai de indivíduo para ser pessoa, para ser uma pessoa que tem livre-arbítrio, que tem senso de justiça, que tem senso crítico e tudo. O problema é que, para isso, o Pinóquio, por exemplo, ele entra em caminhos bem errados, mas ele vai aprendendo com os próprios erros. Pinóquio, por exemplo, é uma história que valeria a pena, né? É o cara que gostaria de ser gente, por exemplo, tá? Quando você fala, por exemplo, da interpretação dos contos, né? Você pode, eu peguei aqui um texto da Cláudia, a revista Cláudia, que é uma revista bem simples, vamos dizer assim. Ela é para mulheres para adolescentes e tal, que não leem tanto assim, não são tão intelectualizadas, mas, por exemplo, ela coloca o Pinóquio justamente para discutir a questão da verdade e da mentira. Que a criança conta muito, que o adulto conta muito, né? Muita mentira. Mas aí, a partir daí, você consegue entender, por exemplo, por que uma criança mente. Uma criança, por exemplo, ela mente às vezes para chamar atenção, para contar, para usar a imaginação, ou mesmo para obter algo que ela precisa, que ela deseja, né? Para evitar problema. E aí, isso se vai. Esse texto da Cláudia vai mostrando, por exemplo, como lidar com uma criança, né? A partir da participação da história do Pinóquio. Então, deixa eu ver. Eu estou aqui seguindo um pouco o meu esquema. Com crianças maiores, você pode, por exemplo, fazer um pouco diferente. Você pode não só contar a história, mas você pode colocar o vídeo. Mas eu aconselho isso com maiores. Por quê? Porque você precisa fazer com que a imaginação da criança aflore. Então, contar a história sem pôr um vídeo, uma criança pequena, por exemplo, ela vai imaginando, tá? Agora, com maiores, você pode colocar o vídeo e assistir junto. E depois conversar, fazer o que eu chamo de uma sessão pipoca. E aí discutir, por exemplo, as cenas que são mais interessantes, cenas que ficaram duvidosas, né? Cenas que poderiam dar um pouco mais de reflexão. Então, a partir dos 7 anos, né, eu acho que seria interessante contar não só a história, mas pôr o vídeo e assistir junto. O fato de você estar junto com uma criança para assistir o vídeo, né, faz toda a diferença. Ela se sente importante, ela se sente valorizada. E você também é um momento de recreação. Faz uma pipoca junto, né? Senta junto para assistir o filme, conversa depois, né? Isso faz toda a diferença. Eu lembro que, por exemplo, na minha experiência de criança em casa, nós tínhamos um costume interessante na minha casa, que eu não vi em outros lugares, mas
em casa a gente tinha. A gente almoçava todo domingo, né? Almoçava todo domingo. E depois o meu pai tocava violão, né? Então a gente, depois do almoço, a gente sentava, tudo meio esparramado na sala. A minha mãe deitava, o meu pai ficava sentado, meu irmão ficava no tapete da sala. E aí meu pai começava a tocar umas músicas. Ele conhecia as músicas só pela metade, então ele parava a música pela metade, depois ele começava a outra pela metade também. É, tava tudo em ordem. Aí a gente cantava um pouco junto, né? Depois ele enjoava, acabava o repertório dele, aí a gente ficava batendo papo, e aí a gente ia da 1 até 4, 5 horas da tarde, batendo papo, deitado, esparramado no sofá da sala, né? Todo domingo a gente fazia isso. E dificilmente a gente ligava a televisão, né? Isso faz toda uma diferença no contato familiar, na dinâmica da família. Mas também faz toda uma diferença, por exemplo, na dinâmica emocional de uma criança. Então, porque você se sente importante. Durante a semana a gente não tinha muito tempo para nada. Mas no domingo a gente fazia isso e ninguém combinava, não era um episódio combinado. A gente fazia isso porque fazia, né? A minha mãe não lavava a louça, ela deitava lá, depois do almoço ela queria deitar. E aí o meu pai ficava perto, eu e meu irmão também, e a gente ficava ali. Isso é o que eu estou dizendo com contos de fada, com contação de história, né? Porque isso faz a diferença. Agora, aqui eu queria colocar um elemento novo. Que tal se a gente também contasse as histórias bíblicas? Por exemplo, a história de Daniel, a história de José. A história de José do Egito, é uma história até grande, né? A história de Jonas, que é um profeta, que Deus fala, olha, vai para Nínive, e ele vai para outro lado. E aí ele é engolido por um peixe e vomitado na praia. E aí ele prega e fica bravo com Deus porque o pessoal se converteu. Quer dizer, Jonas e a baleia, entre aspas, Daniel, Jó, Esther, Ruth, histórias de Davi. Você tem várias histórias bíblicas que dá para ser contada. Tem a história de Moisés, por exemplo. Moisés que precisa tirar o povo do Egito, né? Que encontra Deus na sarça, que depois vai lá falar com o faraó, que faz as mágicas dele contra os magos do faraó, que invoca as pragas do Egito. Essas histórias, que são histórias também um pouco fantasiosas, fantásticas, mas são histórias bíblicas, são narrativas bíblicas, que para uma criança faz toda a diferença. E que para o contexto familiar, para você e para a família, você tem um tempo de qualidade. Então, a partir daí, acho que a gente precisa não esquecer que, por exemplo, as histórias, os contos de fada e as histórias bíblicas, elas nasceram a partir do mesmo tronco. É quando o pessoal não tinha iluminação elétrica, não tinha internet, não tinha nada. Quando o sol caía, o pessoal ia comer e depois de comer ia dormir. Mas antes de dormir ficava ao redor do fogo. Enquanto comia, contava-se história. Contava as histórias dos seus pais, dos antepassados, e contava-se, inventava-se histórias novas, que é o que a gente chama hoje de contos de fada. Então, esse tipo de coisa faz toda a diferença e eu advogo. Acho que na catequese dos 3 aos 7 anos faz toda a diferença. Vinícius, você mandou uma mensagem e apagou. Você tinha... agora você mandou. Foi contando histórias oralmente que essas histórias bíblicas acabaram sendo escritas e chegaram até nós. Eu falei isso no começo, Vinícius, mas é exatamente isso. Quer dizer, as histórias e contos de fada
E as histórias bíblicas, elas têm a mesma raiz, a raiz da convivência ao redor do fogo. E o fogo, a iluminação e o calor do fogo, nos ajuda a gente se aproximar. Então, por exemplo, aquelas histórias de terror que os americanos contam nos acampamentos, nasceram da mesma raiz dos contos de fada, das histórias bíblicas, as histórias de terror dos acampamentos. Diácono Antônio Lopes. Eu vivi isso na minha infância. Eu tinha um tio que não só contava, mas inventava histórias. Tem gente que é bom em inventar história, hein? Um cara muito bom de inventar história, não é muito famoso, mas é o Rubem Alves. Rubem Alves é um teólogo, ele é um, deixa eu colocar aqui, ele é um teólogo presbiteriano e ele era ótimo contador de história. E ele tem, se você pegar, eu não peguei nada, mas ele tem livros, tanto para criança como para adolescentes. Rubem Alves é muito bom. Né? Eleusa, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, gente. Eu queria um pouquinho mais de interação nessa live de hoje. Vocês concordam com a minha tese, por exemplo, que essas crianças de 10 anos para baixo já não estão aguentando mais ecrã, tela de computador e tela de celular? E que para elas, correr no quintal ou andar de bicicleta está muito mais interessante? E que a gente pode aproveitar esse tipo de coisa para se aproximar da criança e passar a nossa fé, passar uma história moral, passar um comportamento e aproveitar os clássicos da literatura para isso? Essa é a tese do vídeo de hoje. Vocês concordam com isso? Eu queria uma resposta de alguém de vocês. Alguém que possa me dar um retorno. Alguém tem experiência disso? O diácono Antônio Lopes disse que ele viveu isso. Você pode contar para a gente em rápidas palavras? Fernando, tive que inventar algumas histórias para contar ao meu filho, após zerar o repertório de contos de fada. Recentemente, eu e ele recordávamos disso. O interessante é que ele se lembra disso. Olha, você tem todos os contos de Grimm, você tem as fábulas de Esopo, você tem os irmãos Andersen, e você tem outras histórias, você tem Machado de Assis, você tem Rubem Alves, você tem Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é um cara extraordinário, escritor e contador de história. Vocês já ouviram o Pedro Bandeira? Pedro Bandeira tem umas coisas bem interessantes em matéria de história para criança, tá? Eu não sei se eu coloquei algum aqui. Não. Pedro Bandeira, eu não tenho nenhum link aqui para mandar para vocês. Agora, nós temos história para as crianças menores e temos história para crianças maiores. Quer dizer, você pega, por exemplo, Harry Potter. O Harry Potter, para muita criança maior. Você pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, ou As Crônicas de Nárnia, do Lewis, ou você tem Alice no País das Maravilhas. Aliás, L.C. Lewis, não, L.C. Carroll, que é o nome do autor, né? L.C.
Alice, Alice em inglês, Alice no País das Maravilhas. Você tem, bem lembrado, Malbataan, de fato. Malbataan é um autor brasileiro que tem esse nome meio árabe aí, pseudônimo do professor Melo e Souza, autor do Homem que Calculava, também um grande contador de histórias. Olha, estamos nos ajudando aqui, né? Eu não tinha lembrado do Malbataan, mas ele tem umas histórias muito interessantes. O Diógenes diz o quê? Padre Paulo, eu atualmente estou fazendo um trabalho na paróquia utilizando a Didaquê. Fiz um fechamento do capítulo 1 utilizando o conto O Patinho Feio. O Patinho Feio é interessante, mas eu não entendi o que você está fazendo com a Didaquê. Eu conheço a Didaquê. A Didaquê é um documento que foi achado no século XVIII, XIX, que estava perdido, e é um testemunho bem interessante das primeiras comunidades. Agora, o que eu não entendi é como que você está utilizando a Didaquê na sua paróquia, na sua pastoral. Depois você me conta melhor, Diógenes, como que você está. Gente, se a gente contar as histórias bíblicas, se a gente aproveitar para se aproximar e fazer uma catequese mais pessoal, nós vamos ganhar tanto na transmissão da fé. Porque uma das falhas que nós estamos tendo é que muita gente teve vergonha de transmitir a sua fé. E é preciso que a gente transmita a fé. Porque o que a gente chama de tradição, a tradição é uma corrente, né? Ela tem que ter o passado, o presente e o futuro. Quer dizer, o elo do passado tem que estar no presente para ser transmitido para o futuro. Senão, não adianta. Deixa eu ver. A Ravena está dizendo assim: quando eu trabalhei com crianças de 4 a 6 anos, eu usava muito livro pop-up, fantoches, figuras de papel e EVA. Sim. Agora, quando as crianças mais novas, é muito bom esse tipo de material. Ravena, para saber, coloca aqui, por favor. Você usava essas histórias clássicas, Pinóquio, Cinderela, Frozen, mesmo a Malévola, essas histórias todas você conseguia usar ou você não conseguia usar? Como que você trabalhava isso? Vinícius Melo. Alice no País das Maravilhas é uma história muito feia. Aliás, há umas teses sobre o lado obscuro de histórias infantis. Conhece, padre? Olha, você vai ter gente que não vai gostar, eu sei. Por exemplo, quando eu falo de Harry Potter, tem muita gente que diz: mas Harry Potter é bruxaria. Quando você fala de histórias de conto de fada, algumas pessoas vão dizer: mas tem o lado obscuro, tem o lado de pôr medo na criança. Sim, mas olha, você vai trabalhar com a criança, você não só vai contar a história, você pode também conversar com a criança sobre a história e ver a opinião da criança, do que ela gosta, do que ela não gosta. E mesmo se ela sentiu medo, mesmo se ela chorou, né, ela está perto de você, ela está perto de um adulto, e essa possibilidade de trabalhar os sentimentos ajuda muito depois a você trabalhar os próprios sentimentos quando você cresce. Porque você tem a possibilidade de ensaiar isso na presença, no carinho, numa bolha que o adulto ajuda a fazer. Tem, Vinícius, eu conheço sim as críticas, tá? Mas eu ainda acho que com críticas e tudo, ainda vale a pena, né? A Ravena me respondendo: a gente
adequava o recurso, a história bíblica, para fazer lúdico e mais fácil de entender. Sim, mas quando a gente faz muito lúdico, a gente não deixa a criança imaginar. A gente já dá a figura, a gente já dá isso, já dá aquilo, já dá aquele outro, né? As histórias bíblicas são muito boas, mas eu acho que outras histórias também valem a pena a gente trabalhar, tá? Ravena. Diácono Antônio Lopes. Padre, sobretudo deve-se respeitar a imaginação da criança. Se ela acredita em fantasma, não se deve desconstruir isso. Claro, você está corretíssimo, Antônio. Por quê? Porque ela tem que trabalhar o medo dela também. Por exemplo, uma criança que tem terror noturno, conta a história de Samuel. Né? A vocação de Samuel começa, ele pequeno, escutando Deus chamar, ele acorda, vai até a cama do Eli, depois volta e tudo tal. A história de Samuel ajuda a criança a trabalhar o medo de ficar sozinho na cama. Né? Mas isso você vai contando, vai depois conversando, vai perguntando a opinião da criança. Quer dizer, além de contar a história, ajudar a criança a imaginar, além dela sentir medo mais próximo de um adulto, ou de sentir tristeza, mas trabalhando com o adulto do lado, ela ainda deve desenvolver o senso crítico. Por exemplo, quando eu falei com a minha amiga, a Maria Esther, ela dizia que às vezes ela contava sobre a Ilíada, né? E a filha dela dizia: "Ah, mas eu não gosto dessa história, eu gosto da Odisseia." Então, ela às vezes, Ilíada e Odisseia é grego clássico, gente, né? Ela contava essas histórias para a filha, né? E a filha ficou tão apegada a esse tipo de coisa que a filha hoje tem idade de fazer letras. E sabe o que a filha foi fazer? Foi fazer grego clássico. Letras com especialização em grego. Porque é a experiência da contação de história lá da infância. Isso marcou tanto a menina que ela hoje está fazendo a Unesp, faz literatura, né? E faz o grego clássico. Vinícius. Alice era uma adolescente, vizinha do autor da história. Ele teria se apaixonado por ela e escreveu uma história onde ela é colocada no País das Maravilhas, depois de usar uma poção mágica. Tá, você tá querendo insinuar que é uma história de pedofilia. Ok. Mas pegue, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho. A história do Chapeuzinho Vermelho, ela é de assassinato e bem forte também. A primeira versão, as primeiras versões, é para adulto, não é para criança. Claro que depois a Disney e outras coisas vão amenizando. Mas tem histórias bem... Se você pegar, por exemplo, existe um filme sobre o Chapeuzinho Vermelho, que agora eu não lembro o nome. Mas ele conta a versão mais adulta do Chapeuzinho Vermelho, né? E aí, você pega, por exemplo, a história da Bela Adormecida. A história da Bela Adormecida, se você olhar, ela é uma história de um estupro, Vinícius, né? Estamos falando de um estupro. É um cara que vê essa menina dormindo e dá um beijo nela. Na verdade, a história diz que ele não só deu um beijo nela, mas que ele transou com ela. Tá, ok. Então, mas o que pode acontecer? Você pode trabalhar com a criança, por exemplo, se é legal um adulto ficar olhando uma pessoa dormir, se isso faz parte. Você pode aproveitar para iniciar a criança a educação sexual no sentido bom da palavra, tá? Não vamos ficar discutindo todas aquelas polêmicas de educação sexual que o bolsonarismo, que o PT, não sei o que lá e tal. Mas você pode também despertar um senso crítico na criança. Então, eu falo
dessas histórias, mas não só Alice no País das Maravilhas. Você pega aí, por exemplo, Harry Potter, que o pessoal diz, é magia. Nem tudo em Harry Potter é magia. Aliás, a magia no Harry Potter torna a vida dele mais difícil. Ele tem que se planejar, ele tem que estudar, ele tem que correr atrás. E ele tem que se juntar com seus amigos para ir contra a dominação. Você pega Star Wars, são histórias mais são episódios mais para adolescentes, para adultos e tal, não é para criança pequena, tá? Ah, sim, Vinícius, as histórias infantis não são nada infantis. Isso é verdade. Mas ainda acho que a gente pode trabalhar as versões mais amenizadas com as crianças e desenvolver nelas um senso crítico, que também acho que senso crítico é uma coisa que anda faltando, senso de interpretação e senso crítico anda faltando no Brasil, tá? Ah, Antônio Lopes, não entendi a sua colocação sobre dinossauros. Você está falando do fundamentalismo evangélico político, é isso? Porque o pessoal está desconstruindo a questão dos dinossauros. Eu não entendi muito bem a sua colocação. Depois você me explica melhor. Ah, não, é que você colocou. Desculpa, é que eu não li a sua colocação em cima. A NASA recebeu de uma criança o pedido de um dinossauro vivo. Construíram um dinossauro robô e enviaram com uma cartinha. Até que a gente consiga inventar um vivo, fique com esse por enquanto. Não desacreditaram a criança sobre a existência do dinossauro hoje. Claro, a gente precisa contar com a imaginação da criança e não destruir a imaginação da criança, tá? E aí você tem histórias bem interessantes. Scrooge e o Natal, lembra disso? Scrooge, Scrooge, ou é Scrooge, acho que é assim. E o Natal é uma história, é um conto de fadas de Natal bem interessante, que estou tentando lembrar quem é o autor. É um britânico. Alguém me ajuda a lembrar? Estamos falando de todas essas histórias, e todas essas histórias, primeiro, nos ajudam a nos aproximar dos filhos e netos, ajuda a desenvolver a imaginação da criança e ajuda a gente começar a falar depois de Deus e das histórias bíblicas. Então não comece diretamente pelas histórias bíblicas. Eu não recomendo, tá? Comece por outras histórias e depois você vai contando as histórias bíblicas. E aproveite para perguntar, por exemplo, nas histórias bíblicas, quem tem razão, quem não tem. Se é correto o comportamento daquele personagem bíblico. Por exemplo, Moisés foge para Madiã, foge para o deserto porque ele matou uma pessoa. É correto matar uma pessoa na situação que estava, na situação que não estava? Como é que Deus quer esse tipo de coisa? Não quer? Então a gente vai, a partir daí, trabalhando para as crianças a vontade de Deus, os 10 mandamentos, Deus depois deu os 10 mandamentos. É a partir daí que a gente vai fazendo a nossa catequese. Não entre direto. Eu aconselho você, comece pelas histórias clássicas, né? Sem colocar o filme para rodar. Deixe o filme para os mais velhos, para fazer sessão de cinema para os mais velhos, para as crianças pequenas. Conte as histórias. Meu irmão, minha irmã, eu acho que é isso por hoje. Eu acho que vale a pena a gente tentar, né? Charles Dickens. Muito obrigado, Fernando. Eu lembrei agora e não lembrar. Charles Dickens é um cara que vale a pena você ir atrás. Tolkien, Dickens,
o Lewis, as Crônicas de Nárnia, né? Todos esses caras valem a pena a gente... Alexandre Dumas, tem a história do Alexandre Dumas da vingança, né? Como que é? Hoje está me faltando... Eu estou ficando velho, está faltando todos os nomes. Eu lembrei do nome do autor e agora esqueci o nome do romance. Ok. O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. Alexandre Dumas, Charles Dickens, Pedro Bandeira, Rubem Alves, histórias. Não esqueça das histórias indígenas. Eu coloquei links aqui no começo de histórias indígenas. Valorize a cultura indígena. O índio não é um cara exótico. O índio é o verdadeiro brasileiro, né? Obrigado. O Conde de Monte Cristo. Mas aí eu já tinha lembrado, Fernando. Obrigado. Em todo caso, né, é bom que a gente vá... Mulan, que é conto asiático. Você tem contos africanos também, né? Então, é bom que a gente valorize esse tipo de coisa, porque aí você vai ensinando as crianças a ter uma cabeça mais aberta, a ter mais empatia, a entender, por exemplo, a cultura indígena, a cultura africana, a cultura asiática, também a cultura europeia, né? A cultura... existem lendas muito interessantes dos índios norte-americanos. Tudo isso vai fazendo um caldo de cultura e vai ajudando as crianças a ser menos preconceituosas com a cultura dos outros. O diácono Antônio Lopes, ele diz assim, numa missa para criança, ao explicar que Jesus entrou na sala com as portas fechadas, o padre disse que Jesus não era um fantasma. Aliás, completou, não existe fantasma. Isso é coisa de nós padres, que a gente quer uma ortodoxia. Mas para a criança você precisa, às vezes, contar uma história para que ela possa trabalhar o próprio medo, tá? O Velho e o Mar, do Hemingway, eu não conheço. Pode ser muito bom, mas desculpa, esse eu vou ficar devendo. Eu não li O Velho e o Mar. Acredito no seu testemunho, Antônio, tá? O Velho e o Mar. O Fernando está pedindo uma live sobre mitologia indígena. Fernando, acho que nós vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência. Eu quero fazer, acho que a próxima live sobre Tolkien. Vamos ver se a gente consegue falar sobre Tolkien. Parece que tem a possibilidade da gente conversar com alguns YouTubers que entendem de Tolkien. Quem sabe isso nos ajude a pensar por outro lado. Agora, sobre mitologia indígena, você vai ter que me dar um pouquinho mais de tempo para preparar isso, porque não é assim simples, né? Pelo menos não é simples para mim, eu preciso preparar isso com um pouco mais de tempo. E agora eu estou lendo, estou preparando uma palestra para o ano que vem, em Marsella, e o Instituto Católico de Marsella me pediu para falar sobre xamanismo indígena e ayahuasca. Então, eu estou preparando uma palestra, estou lendo sobre xamanismo indígena. Mas aí me dá um pouco mais de tempo que, quem sabe, nessa vibe do xamanismo indígena, eu aproveito para estudar a mitologia indígena, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa valorizar no Brasil. Tá? Bom, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado pelas contribuições que vocês me deram, pelas ideias que vocês foram me dando, e não esqueça de usar essas narrativas. Vale a pena. E aproveite que as crianças estão cansadas de ficar dentro de casa para você ter um contato melhor. E a partir desse contato pessoal, que valoriza
a pessoa da criança, ela se sente amada, ela se sente importante, a partir daí a gente vai depois, não começa direto pelas histórias, depois partir para as histórias bíblicas, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e Deus abençoe a todos. Quinta-feira sai, não esquece, quinta-feira sai um vídeo novo e sábado que vem a gente tem live também, tá bom? Abraço, Deus abençoe, Deus ilumine, até mais.